Então, bom dia, meu nome é Carla Brandão, eu sou diretora do Departamento Municipal de Saúde. Estou aqui então para dar as boas-vindas e declarar aberta a nossa audiência do segundo quadrimestre do ano de 2022, né? É um momento muito importante para a nossa gestão, porque faz parte dos instrumentos de gestão essa prestação de contas, onde a gente alia a prestação de contas de recursos financeiros e o que foi realizado, os serviços prestados à nossa população. É um momento onde a gente deveria ter uma maior participação da população, né, com questionamentos e indagações. Os questionamentos são realizados a todo momento, mas aqui, nesse que é o momento para isso mesmo, é muito difícil a participação da população. Então a gente vem tentando aumentar isso, né, gradativamente, agora com a melhora da pandemia. Então eu, mais uma vez, dou boas-vindas e declaro aberta para a gente poder continuar com a prestação da nossa audiência. Bom dia, meu nome é Mary Ellen, estou representando hoje o Conselho Municipal da Saúde do município de Bela Vista do Paraíso, no qual sou a presidente, e gostaria de desejar uma excelente audiência a todos. Bom dia, então, sou a coordenadora da odontologia do município e vim apresentar a nossa o segundo quadrimestre de 2022, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. Nossos atendimentos são realizados na UBS Orlando do Rio e no Augusto Marques de Oliveira. Nossa equipe conta com 6 dentistas de 20 horas, 2 dentistas de 40 horas, 6 auxiliares e uma recepcionista. Os atendimentos realizados na UBS Orlando do Rio, os atendimentos de urgência somam 483, os atendimentos agendados, que são daqueles pacientes que estão agendados, 1.192, foram realizados 3.660 procedimentos, houve 128 faltas e tivemos 219 tratamentos concluídos. Alta do paciente. Os atendimentos da UBS do Augusto Marques, nós tivemos 307 atendimentos de urgência, 915 atendimentos de pacientes agendados, houve 1.623 procedimentos realizados, 101 faltas e 158 tratamentos concluídos. Nosso quantitativo dá um total de 790 atendimentos de urgência, 2.107 atendimentos agendados, 5.283 procedimentos realizados, 229 faltas e 377 pacientes concluídos. Hoje nós também trabalhamos com as atividades educativas, além dos atendimentos, que são o atendimento às crianças das escolas da Violeta, Dirce, Marcelino, Clélia e Alcinira. Atendimento às crianças de 0 a 3 anos, que nós fazemos o acompanhamento, e às gestantes. Gostaria também aqui de aproveitar e agradecer ao SESC, a carreta do SESC de odontologia, que fez um trabalho muito importante para nós aqui no município. Eles atenderam 109 pacientes no período do dia 15/7 até o dia 5/10. Então, gostaria de deixar aqui nossos agradecimentos, foi de uma extrema importância essa ajuda a nós aqui, a população. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Claudinei, eu sou da Divisão de Contabilidade da Prefeitura Municipal. Estou aqui para apresentar as informações financeiras do Departamento de Saúde relativas ao segundo quadrimestre de 2022. Então, nesse período, segundo quadrimestre de 2022, período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2022, na área da saúde teve como despesas totais 10.317.580,05. Deste valor, tivemos como despesas adicionais que foram custeadas com recursos que não computam nos índices, nos indicadores da área da saúde. Então,
entra aqui como uma dedução de 3.439.161,18, portanto, o total das despesas líquidas com aplicação em serviços públicos de saúde no período foi de 6.878.418,87. Então ali tem um comparativo com o mesmo período do ano passado, que na época era 6.340.919,87. As receitas tributárias que a Prefeitura arrecadou, que são a base de cálculo para a aplicação do percentual da saúde no período do segundo quadrimestre de 2022, foi de 32.092,69, que representa que corresponde a 21,48% os recursos de despesas com aplicação em serviços públicos na saúde. Aqui nós temos as despesas que são custeadas com recursos adicionais por subfunção, né? Então lá na atenção básica foi 2.478.043,90, assistência hospitalar e ambulatorial 501.532,71, suporte profilático e terapêutico R$ 132,45, vigilância sanitária R$ 19.711,54, vigilância epidemiológica R$ 439.740,58, totalizando, portanto, R$ 3.439.161,18 daquelas despesas que não computam no indicador da saúde. As receitas tributárias que fazem a base de cálculo no período, elas foram arrecadadas da seguinte forma: no bloco de receitas de impostos do município, correspondendo, que são compostas pelos tributos IPTU, ISS, TBI e Imposto de Renda, totalizando o valor de R$ 4.652.071,81. As receitas de impostos e transferências da União, que são compostas pelos o repasse de transferência do FPM e do ITR, totalizando R$ 16.596.447,55. E por fim, o bloco das transferências do Estado, que é composta pelos tributos ICMS, IPVA e IPI, totalizando R$ 10.291.419,73. Então, o somatório desses três tributos, desses três blocos de financiamento, deu R$ 31.539.939,09. O indicador, o índice pela Constituição que o município deve aplicar é no mínimo de 15%, que seria, no caso, R$ 4.730.990,86. Portanto, o valor aplicado foi R$ 6.878.418,87, que corresponde aos 21,48% para cumprir o limite de 15%. Aqui nós temos o demonstrativo dos saldos financeiros constantes em 31/8/2022 nas contas da saúde. Então, o somatório aqui está a relação de todas as contas bancárias do Departamento de Saúde. Naquela ocasião, o total delas era R$ 4.820.900,84. As despesas a pagar contabilizadas e liquidadas, empenhadas e liquidadas, mas não pagas, naquele momento era R$ 541.223,73, portanto, o saldo financeiro disponível R$ 4.279.677,11. Aqui nós temos os demonstrativos do total das despesas por natureza. Então, nós temos lá a divisão entre despesas correntes e despesas de capital, né? As despesas correntes correspondem às naturezas de vencimento, salário família, obrigações patronais, rateio de consórcio,
indenizações e restituições, diárias, material de consumo, material ou bem ou serviço para distribuição gratuita, serviços de pessoa física, jurídica e outras despesas que não se enquadram nesses subitens acima. Totalizando R$ 9.671.468,49, o que corresponde a 93,74% aqui arredondando, do total das despesas realizadas. As despesas de capital, elas são as obras, instalações, pagamento de medição, pagamento de contrapartida de obras e equipamentos e material permanente, o que correspondeu no período em 646.111,56, que corresponde a 6,26% do total das despesas computadas. Então, ali, despesa total, totalizando entre despesas correntes e de capital, R$ 10.317.580,05, foram pagas no período R$ 9.776.356,32 e saldo a pagar para o mês seguinte, no caso o mês de setembro, R$ 541.223,73. Aqui nós temos nessa tela o total das despesas por subfunção. Então aqui é todas as despesas, independente se elas foram custeadas com recursos da base de cálculo da arrecadação tributária e também com financiamento de recursos adicionais, toda a despesa. Então, a atenção básica é a nossa área maior da saúde de gastos, teve no período R$ 6.432.967,49, assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 2.689.190,25, vigilância sanitária, R$ 366.649,75, vigilância epidemiológica, R$ 772.655,85, suporte profilático terapêutico, R$ 132,45, alimentação e nutrição, R$ 36.402,40 e outras subfunções, R$ 19.581,86, totalizando então o valor total de despesas computadas na saúde até o segundo quadrimestre de R$ 10.317.580,05. Então, esses valores que eu estou apresentando aqui, eles constam também no portal da transparência. A nossa base de dados é o sistema de contabilidade da Prefeitura. Eu também estou à disposição dos conselhos e também de toda a população lá na divisão de contabilidade que por acaso tem alguma dúvida sobre as informações aqui apresentadas. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é André Renato, faço parte da farmácia municipal. Lá nossa equipe é formada pelo Rodrigo Mota, que ele é o farmacêutico responsável técnico. Eu sou farmacêutico substituto e temos também a Flávia e o Lucas, que são atendentes. O funcionamento da farmácia ela se dá das 7 horas da manhã às 17 horas. Sem horário, a gente não fecha para o almoço, é direto. O nosso atendimento nesse segundo quadrimestre de 2022 foi para mais de 3.500 pessoas, pacientes provenientes de consultas médicas e odontológicas para pessoas hipertensas e diabéticos. Lá nós temos 3 programas, que é o CEAF, que é o componente especializado da assistência farmacêutica. Nós temos também um programa que é do Paraná Sem Dor, que são medicamentos que vêm são medicamentos para dor mesmo, como diz. E nós temos também um novo sistema que esse sistema Ciclon último, ele saiu do CEAF e agora ele é um sistema sozinho, que é o Ciclon, que é especializado em medicamentos para hepatite. Hoje nós temos
mais ou menos cadastrado no CEAF em torno de mais de 1.000 pessoas, entre o CEAF, o Ciclone e o Paraná Sem Dor. E nós temos também, o que nós estamos reparando, muitos casos, estão aumentando muito os casos de CEAF. Depois da pandemia, nós notamos que os casos de asma, bronquite, aumentou demais. Pacientes que estão indo lá para pegar aqueles medicamentos um medicamento, por exemplo, que vem para a gente, chama Lênia, que é específico. Então é uma coisa que a gente está até meio preocupado, porque os casos estão aumentando demais. Todos os dias a gente está mandando muito processo para Londrina para eles estarem indeferindo ou deferindo para pessoas pegarem os medicamentos. As compras nossas funcionam assim. Perante ao consórcio Paraná Saúde, no período quadrimestral, que vai de maio a agosto, nós tivemos no dia 2 de junho um repasse federal de R$ 27.543,45. No mesmo dia 2 de junho, nós tivemos um repasse estadual, que foi no valor de R$ 11.501,70. O repasse municipal foi dia 6 de julho, que é o valor de R$ 40 mil. Aí no dia 30 de agosto, que foi no final do quadrimestre, nós tivemos 2 repasses, que foi o federal de R$ 26.335 e esse repasse estadual de R$ 14.823. Aqui tem um detalhe assim, um exemplo, o repasse municipal, que foi dia 6 de julho, a gente tem o valor de R$ 40 mil. A gente entra no programa do consórcio para fazer o pedido, a gente compra R$ 40 mil. O que acontece? Existem, na hora de você fazer a compra, existe, por exemplo, lá dipirone comprimido. A gente faz a compra, só que na realidade, porque esse pedido também eles vão mandar depois de 30, 40, 60 dias. Acontece que na hora de mandar, acabou a dipirona. Então a gente fica em falta. Essa falta do medicamento, o valor correspondente a essa compra, ele volta ao consórcio. Então, na próxima compra, em vez de 40 mil, a gente pode ter em termos 42 ou 43, que foi o valor da dipirona que não veio. Tá? E também, só comentando um pouquinho, que a falta de medicamento também não é só a gente está tendo bastante falta de medicamento, não é só pela questão da financeira, é pela questão também dos princípios ativos que estão em falta. Um caso bem grave que a gente está acontecendo faz 2 meses já é a falta de Gardenal, que é a falta do fenobarbital, que não está sendo produzido porque não tem a matéria-prima. E é só isso mesmo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Franciele, eu sou assistente social e coordenadora do CAPS. Eu vou explicar, assim, brevemente a questão do CAPS, porque se confunde muito com o CRAS, com o CREAS, né? E o CAPS, ele é um centro de atenção psicossocial, onde nós tratamos de pacientes em sofrimento mental graves e severos. Tá? No formato de grupo, tá? Não é um formato ambulatorial, o formato do programa é esse. Nossa equipe é composta por uma psiquiatra de 8 horas, uma assistente social que faz parte da coordenação também, que sou eu, uma instrutora de artes 40 horas, 2 psicólogas de 20 horas, que esse quadro mudou, né? É um avanço pra gente e vai ser falado na próxima audiência, né, que agora nós temos uma de 40 horas e isso ajuda muito. Uma enfermeira de 40 horas, uma auxiliar administrativo de 40 horas, uma pessoa dos serviços gerais que faz a limpeza e trabalha com a cozinha, né, porque lá nós ofertamos lanches aos nossos pacientes de 40 horas e uma estagiária de psicologia de 20 horas. No mês de maio foram feitas 52 consultas psiquiátricas, em junho 83, em julho 53 e em agosto 78 consultas psiquiátricas. Atendimentos individuais realizados, tanto pela psicóloga, tá? Que são computados tanto pela psicóloga, quanto assistente social e a enfermagem, porque a nossa enfermeira, ela faz dispensação de medicação a pacientes, né, separa pacientes que não têm muita autonomia,
para poder estar fazendo isso, tá? Então, em maio nós tivemos 91 atendimentos individuais e mais 4 a menores. Em junho, 89, mais 5 a menores. Em julho, 103 atendimentos individuais, mais 2 atendimentos a menores. E em agosto, 94 individuais, mais 2 atendimentos a menores. Números de pacientes atendidos por grupo. Lá nós temos oficinas terapêuticas, são 3 oficinas terapêuticas. Então, o número de pacientes atendidos no mês de maio são 658, em junho 539, em julho 695 e em agosto 622. Teve um aumento assim bem significativo, porque em março, né, já em abril já teve, em março nós retomamos os atendimentos dos municípios vizinhos, porque nós também fazemos os atendimentos dos municípios que são pactuados, que é Alvorada do Sul e 1º de Maio. Dependentes químicos em acompanhamentos. Em maio nós fizemos atendimento a 14 dependentes químicos, mais 1. Nos grupos nós costumamos inserir a partir de 15 anos, tá? Mas a gente faz os atendimentos ali a partir de 14 já. Em junho, 10 atendimentos a dependentes químicos, mais 1 a criança. Em julho, 19 atendimentos a dependentes químicos e mais 1. E em agosto, 20 atendimentos a dependentes químicos e mais 1 a menores. Todos esses que aparecem 1 é de paciente nosso que está inserido em grupo, tá? Que é menor. Visitas domiciliares. Em maio nós fizemos 22 visitas, em junho 27, em julho 24 e em agosto 23 visitas domiciliares e não tivemos nenhuma visita hospitalar. Notificação de violência em maio e em junho nós não tivemos, em julho nós fizemos 4 notificações e em agosto nenhuma notificação. Aí queria falar que não coloquei aqui nos slides, da questão dos avanços, de retornar agora o nosso atendimento de forma normal, né? Pós-pandemia, nós estamos atendendo com toda a demanda, todos os grupos, todos os atendimentos, tudo absolutamente normal. Obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Kelly, eu sou enfermeira e coordenadora do Hospital São Jorge. Estou vindo aqui para mostrar para vocês o nosso segundo quadrimestre. Esse é o quadro de funcionários que nós temos: 17 técnicos de enfermagem, 5 enfermeiros, 7 administrativos, 2 zeladoras, 3 cozinheiras, eu coordenadora, 10 médicos plantonistas e uma farmacêutica. O nosso atendimento por período no Covid em maio deu 2.259. Em junho, 2.368 e em julho 909, que foi até o dia 16, onde a gente manteve a ala do Covid aberta. Aí nós temos a parte da internação, 41 internação em maio e junho, 33 em julho e 19 em agosto. O pronto-socorro, que é só aquele atendimento na frente do hospital, 2.319 em maio, junho 1.849, julho 2.259 e agosto 2.302. Internamento, então a gente teve um internamento menor de 18 anos, 2 em junho e julho e 1 em agosto. De Covid, em maio nós tivemos 2 internamentos, em junho 5, julho e agosto não teve nenhum internamento por Covid. Essas transferências que vocês estão vendo aqui são de pacientes internados, não pacientes que foram transferidos na parte do pronto-socorro, tá? São 13 transferências no mês de maio,
11 em junho, 8 em julho e 5 em agosto. Esse é o atendimento de maiores, do pronto-socorro de maiores de 18 anos e menores de 18 anos. Menores de 18 anos tem 594 em maio, 479 em junho, julho 553 e 565 em agosto. O atendimento, a quantidade de atendimento geral do hospital, contando a ala do Covid e a ala do hospital, a parte de pronto-socorro, aí onde está o hospital, vocês viram que deu uma quantidade maior, que daí inclui a parte de procedimentos realizados também, curativo, quando vão lá só para ver pressão, fazer o teste de glicemia, também é incluído nessa quantidade de atendimento do hospital. E a gente contou o Covid separado, então o total de atendimento nesse quadrimestre, em maio, deu 6.232, 5.583 em junho, julho 4.903 e 4.058 em agosto, totalizando 173 consultas por dia. As nossas ações é capacitação interna, com enfermeiro e técnico, manter uma equipe multidisciplinar, um acolhimento e incentivo ao profissional, a melhoria nas nossas estruturas, trabalhos e ações em conjunto com o SAMU e as UBSs, um auxiliar na farmácia, que a gente está precisando. E assim, mas as nossas maiores dificuldades ainda é a quantidade de atendimento eletivo, funcionário para estar realizando as transferências, a falta de computadores para informatização. E mesmo tendo uma melhora agora, a gente ainda tem uma dificuldade em estar realizando contratação de plantonistas e profissionais da saúde. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Tem só uma dúvida. Baixos entre nos procedimentos do atendimento do hospital. Raio-X que eu digo assim, a pessoa às vezes vai no posto, pede um raio-X, vai lá, fazer um raio-X, entra ali. Acho que nós tivemos um grande avanço, nós mudamos lá, tivemos foi chegado o momento mesmo, e nós sentamos, reunimos, primeiro para fazer o teste, depois decidimos fazer a mudança mesmo, que foi o encerramento do Covid. Fizemos algumas mudanças ali estruturais, no hospital. A doutora Amanda, que era a segunda médica, ela permanece durante a semana, também resolveu um pouco essa questão do tempo de espera, e nós estamos aí numa luta incessante, todo dia nós com as unidades básicas, para quê? Para a gente tentar melhorar assim, a compreensão da nossa população, que quando não é nada grave, muito grave, eles têm que ir no posto e não no hospital, porque nós temos no nosso município essa inversão de valores e de local, que sobrecarrega o hospital, e às vezes deixa o posto numa situação mais favorável. Nesse mês de setembro agora, a quantidade de atendimento caiu bastante, e aí também incluiu um médico nos finais de semana. Então, aos sábados, passou a ter 2 médicos e antes era 1. Então, ajudou bastante também nessa parte. São pequenas questões que às vezes dá um impacto também financeiro, por isso que a gente não pode sempre colocar a nossa. Claro que a gente gostaria até para o conforto do médico, o conforto da população, ter 24 horas 2 médicos, mas isso ia aumentar muito o nosso custo, Então, na medida do possível, a gente tem mantido 2 plantonistas. Se eles não conseguem exercer 24 horas, nós temos 2. Obrigada. Bom dia, sou Angélica, assistente social, fico no setor de serviço social da saúde, que sou eu e a nossa estagiária Rosane. No segundo quadrimestre, em relação ao suplemento alimentar, que é a fórmula infantil e suplemento para idosos e acamados,
Nós tivemos um total no mês de maio de 16 pacientes, divididos entre 6 crianças, uma pessoa com deficiência, 2 adultos e 7 idosos. No mês de junho, um total de 21 pacientes, 7 crianças, uma pessoa com deficiência, 3 adultos e 10 idosos. Julho, 22, sendo 7 crianças, 2 pessoas com deficiência, 3 adultos e 10 idosos. E no mês de agosto, 21 pacientes, sendo 8 crianças, 2 pessoas com deficiência, 2 adultos e 9 idosos. Nós estamos com bastante paciente idosos, acamados, né? A gente faz essa parceria com a nutricionista do município, que faz toda a avaliação da necessidade do paciente. Às vezes vem paciente já com encaminhamento dos hospitais de Londrina, né, mas tem aparecido bastante idosos com deficiência nutricional, né, que procura na própria UBS. Nesse período, nós permanecemos como avanço a gente ter conseguido concluir os processos de licitação, né? Então isso facilita muito a gente já ter tudo organizado para atender a demanda, os pacientes, né? O desafio também permanece, que é um acompanhamento sistemático, né? A gente está tendo um monitoramento desses pacientes quinzenalmente, mensalmente, da evolução. A gente faz a reavaliação a cada 12 meses, mas seria muito importante, né, principalmente na questão da avaliação nutricional, né, de um acompanhamento mais efetivo. Em relação a planejamento familiar, nós temos o programa, né, de esterilização cirúrgica. Nós realizamos a equipe multidisciplinar, enfermagem, um assistente social e o médico da UBS, né? Cada paciente é atendido dentro do teu território. De gestantes, no mês de maio nós realizamos 2 processos, 2 de laqueadura, 2 de vasectomia. Total de 6 pacientes. Em junho foram também 2 gestantes e 2 pacientes para vasectomia. No mês de junho, uma gestante e um paciente para vasectomia, e agosto só 3 pacientes para vasectomia. Então, nesse quadrimestre nós tivemos um total de 15 pacientes, né? A gente faz a entrevista social, faz a palestra. Antes a gente fazia em grupo, mas hoje a gente optou por já estar fazendo individual, procura a UBS, a enfermeira já faz a palestra informando o processo de laqueadura e de vasectomia, né, para facilitar para o próprio casal, né, de não ter que juntar vários casais e fazer uma reunião maior. Dificuldade, né, a que mais se destaca é que quando as pacientes gestantes elas vão fazer a cesárea, né, no hospital lá, ou em Cambé, ou até mesmo Londrina, infelizmente não realizam, né, e a equipe tem total liberdade, autonomia para fazer ou não fazer, mesmo estando com o processo. Programa de fraldas geriátricas, né? A gente trabalha com um teto máximo de até 60 pacientes e a gente fica nessa média de 55 a 50 pacientes por mês. Eu não coloquei também aqui como um desafio, que eu também acho que seria importante a gente também ter um contato mais próximo com essas famílias, dos pacientes, os próprios pacientes que fazem uso da fralda. Apesar de saber que as agentes comunitárias estão lá na área diariamente, mas talvez fosse algo para a gente se pensar, né, para os próximos meses, a gente estar
organizando algo nesse sentido, né? A gente vê também a necessidade das famílias, quantas famílias passando por situações de ter que dispensar cuidado com familiares, né? Então, no mês de maio foram 55 pacientes, junho 52, julho 50 e agosto 53 pacientes. Em relação a medicamentos, né, é bem pouco que aparece lá para o setor de serviço social. Aqui na tabela, né, eu separei criança, gestante, pessoa com deficiência, adulto e idoso. Mas no mês de maio foram 5 pacientes, junho 4, 3 em julho e 6 no mês de agosto. Os desafios, né, no meu ponto de vista, né, no ponto de vista do profissional de serviço social, a demanda, né, desafio a demanda por medicamentos não ofertados pelo SUS. Quando vem da unidade básica de saúde, eu acho que poderia ser algo para a gente pensar, que fosse prescrito, né, dentro do que pode ser feito, mas os medicamentos disponíveis pelo SUS, né, porque muitos pacientes não vão ter condições de adquirir com recursos próprios, né, o município não pode disponibilizar de outra forma que não seja pela farmácia municipal, né. E em relação a avanço, eu tenho feito bastante orientação em relação a judicializar processos para medicação de alto custo, de uso contínuo, e a gente tem tido, os pacientes têm tido sucesso, apesar de ser trabalhoso, muitos não têm advogado, precisa recorrer à Defensoria Pública da União, que é lá em Londrina, a gente faz todo esse apoio e suporte, né, para eles, organiza documentação, agendamento, tudo que eles precisam a gente faz ali no setor. E tem conseguido resultados, né? Uma criança com autismo usa uma Ritalina especial, a LA, já tem 2, 3 meses que está recebendo. Então, assim, vale a pena, dá trabalho, mas vai ter resultado, né? Então, se vocês puderem divulgar, estou à disposição para orientar os pacientes lá. No município também isso é melhor, né? Porque, em geral, eles determinam que seja o custo disso pelo Estado. Pelo Estado, exatamente. O município é melhor, porque tira o peso, né? O paciente recebe e tira o peso do... Sim, com certeza. Oxigenoterapia, né? Que os pacientes que precisam do oxigênio domiciliar, nesse quadrimestre nós não tivemos. Para além disso, né, o setor de serviço social, em parceria com as UBSs, a gente tem realizado visitas domiciliares, estudos de caso, acompanhamento de algumas famílias. E esse é um desafio, que já era o desafio do primeiro quadrimestre, mas é a gente apresentar em números, né, na audiência pública. Então fica aqui também o compromisso do setor para o próximo a gente apresentar, tá bom? Agradeço, era isso que tínhamos para apresentar para vocês. Bom dia a todos, eu sou a Renê, enfermeira, sou coordenadora da Atenção Básica de Bela Vista e vim comentar com vocês os números e a constituição dos 3 postos de saúde da cidade, o Orlando do Rio, o Augusto Marques de Oliveira, Jardim Bela Vista e de Santa Margarida. Nesse segundo quadrimestre, nós ofertamos, né, os atendimentos de puericultura, os preventivos ginecológico, os testes rápidos de HIV e sífilis, as vacinas de rotinas, campanhas e o do Covid, curativos, retirada de pontos, administração de medicações, verificação de PA e glicemia, sempre, né, priorizando com pedido médico, os procedimentos de pequeno porte, ações de planejamento familiar, visitas domiciliares, pré-natal, pré e pós-consulta e acompanhamentos de famílias em vulnerabilidade. Não citado por escrito, mas embutido nesses contextos, passou-se a ter atendimentos de síndromes gripais nos postos de saúde e
Também a vacina do Covid, que era feita em dias de campanhas em locais específicos, foi passado para os postos de saúde de adultos, adolescentes e adultos acima de 12 anos. No Orlando do Rio, nós temos 2 equipes. A equipe 1, que é constituída pela Júlia Reis, enfermeira, a técnica Cauana, e tivemos a troca de médica, que era a doutora Geice, passou a ser a doutora Jaqueline. Os ACS não tivemos modificações, né, manteve-se o quadro, com alteração só de função da Laudiceia, que ela teve uma recomendação médica de não sobrecarga no joelho, então ela nos auxilia em funções do posto de saúde, evitando caminhadas. A segunda equipe, composta pela Magda Magnani, enfermeira, pela Eunice, a técnica, e a doutora Camila. A CS também não tivemos alteração do quadro. Adriana Cardoso, no finzinho do quadrimestre, também teve alteração de orientação médica, de postura. Então, ela também nos auxilia em funções da unidade básica. Além das 2 equipes, nós temos alguns profissionais que trabalham, né, que exercem as atividades dentro do posto, que é a técnica Tairine. Na recepção tem a Tânia e a Vera. A Vera é uma funcionária que retornou de afastamento que ela estava e ela desenvolve atividades, então, nesta unidade. Temos 2 estagiárias, a Letícia e a Simone, e a auxiliar de limpeza, Rosilene. Como os médicos componentes do posto, nós temos a doutora Camila, então, e a doutora Jaqueline, que são médicas da Estratégia Saúde da Família, 40 horas por semana. O doutor Carlos Save, que atendia somente às sextas-feiras, ele passou a atender também às quintas-feiras. O doutor Waldner, à quinta-feira também. E o doutor José Alberto, fazendo as consultas ginecológicas de segunda e quarta. No Augusto Marques, no Jardim Bela Vista, nós temos, né, uma outra equipe de Estratégia Saúde da Família, que é composta pela Mirella, enfermeira, pelo técnico Elvis e o Dr. Leonardo. Os ACS temos a Andréia e a Cléria, a Michele, que continua em afastamento, e tivemos também uma situação de saúde que envolveu uma funcionária que encontra-se afastada desde o fim do quadrimestre. Como equipe, temos também nesse posto a Rosilene, que ela nos auxilia nos procedimentos internos e bastante na recepção. A Claudilene, que entrou no PSS. E a Lourdes, que é nossa auxiliar de limpeza. Os médicos que compõem a unidade básica é o Dr. Leonardo, que é do Estratégia Saúde da Família. O Dr. Carlos Save, que atende lá às terças-feiras. O Dr. Edgar, que ele vinha desenvolvendo, conforme mencionado no último quadrimestre, ele vinha desenvolvendo atividades internas, né? E bem no fim do quadrimestre saiu a aposentadoria dele, então encerrou o atendimento no nosso município. O Dr. Elândio, que atende todas as tardes nesta unidade. O Dr. José Alberto, às quintas e sextas-feiras. E o Dr. Waldner, de segunda-feira. Em Santa Margarida também temos 2 equipes, que é composta pela enfermeira Beatriz, a técnica Rúbia e a doutora Thaís. Os ACS, Dona Antônia, Carla, a Lorena. O Rui pediu exoneração do cargo, deixou de exercer as atividades no fim do quadrimestre. Outra equipe é a Gabriela, enfermeira, Dr. Jurandir e a técnica Jaqueline. De ACS, nós não tivemos alteração, manteve a Rosineia nas licença-prêmio que ela tem, né, por direito. As pessoas que constituem também a equipe intraposto, Dona Edna continuava afastada até esse período, recepcionista Juliana e auxiliar de limpeza nós tivemos alteração da Lucinéia para a Fábia. Doutora Thaís, como a médica de estratégia, 40 horas. O doutor Jurandir Montemor na outra equipe de 40 horas. O doutor Carlos Save, que também aumentou nessa unidade o atendimento às quartas-feiras, então passou a 2 vezes na semana. E o doutor José às terças-feiras.
Eu coloquei aqui um breve resumo de algumas conquistas e oportunidades ou fraquezas e ameaças que nós tivemos. Eu poderia ter relatado mais, mas essas são as que eu acho que são as mais impactantes para o nosso município. Com a construção do posto de Santa Margarida, nós estamos fazendo o planejamento já de aquisição dos móveis, dos equipamentos, para não ficar tudo para o último momento. Então chegaram alguns equipamentos, tá? Para essa unidade. Outra conquista também foram os 2 dias a mais de atendimento do Dr. Carlos Sabe aqui no município, né, que ficou entre a Margarida e o Orlando do Rio. Nós estamos mais firmes na possibilidade do horário ampliado nos postos de saúde, que é das 17 às 22 horas, e o PSS que finalizou, né, a contratação dos primeiros que tínhamos, de técnicos e enfermeira, então foi outra conquista. Como fraqueza ou ameaça, a gente tem a falência da empreiteira que fazia aquela UBS planejada lá em Santa Margarida. Então estamos em processo de licitação de novo, deu deserto, então a gente está tentando para finalizar essa unidade. E as dificuldades encontradas para conseguir um médico para esse horário estendido. Por se tratar de um horário que finaliza à tarde e inicia à noite, muitos não querem por interferir tanto no plantão da tarde, que poderia estar trabalhando em algum outro local, quanto o horário noturno. Então é uma grande dificuldade que nós estamos tendo. A equipe nós temos, o enfermeiro nós temos, a odonto está pronta também, aguardando essa tramitação para iniciar junto, por conta de segurança mesmo para as equipes, tanto atendimento médico quanto da odonto. Porém, a gente está com bastante dificuldade. Tem uma pessoa em vista, porém seria só para novembro. Estamos aguardando, caso apareça alguém, a gente já inicia isso. Está tudo estruturado, só falta uma chavinha principal, que é o médico. De produção, eu vou citar mais resumido, aqui vou fazer mais o condensado, tá? Então, por equipe de estratégia saúde da família, os atendimentos, as consultas médicas, né? Então nós temos 7.528 nas 5 equipes de saúde da família. Por tipo de atendimento, dá 12.308 procedimentos. Exames complementares, 4.400. Os encaminhamentos feitos para outras instâncias de atendimento são 356. Os procedimentos realizados, 10.203. As visitas domiciliares sem o ACS, 1.881. E com o ACS, 9.958, quase 10.000. As consultas médicas menores de 19 anos, 978. As puericulturas, 309, o pré-natal, 730 e exames preventivos, 220. Aqui nós temos, pelas equipes de estratégia saúde da família, todo discriminado. Aqui então é o resumido, né, que eu já citei das unidades. E quando nós vimos a proporção da produção quantitativa por UBS, que a gente capta esses dados, né, nos sistemas do ESUS, nós vimos que continua os maiores lançamentos sendo realizados por Santa Margarida e Augusto Marques e Orlando do Rio e Jardim Bela Vista fica proporcional à quantidade de equipes. Proporção da produção quantitativa por equipe, também a gente tem aqui por equipe, né, fica o nome da enfermeira, porém é a equipe que a gente compila, então acaba sendo mesmo Santa Margarida representado aqui nas enfermeiras. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida. Bom dia, meu nome é Liliane, eu sou enfermeira e coordenadora do setor de epidemiologia. O setor também ele é composto pela Paloma e a Sueli. Todas nós trabalhamos 40 horas.
Então aqui é um comparativo de primeiro e segundo quadrimestre, de todas eu vou estar fazendo o comparativo, né? No segundo quadrimestre foram 54 óbitos, desses 11 domiciliar, 43 foram em hospitais, tanto esses hospitais aí têm desmembrado também em outros locais. Desses 43, né, 12 em Bela Vista, 27 em Londrina, 4 em Cambé. E tivemos um natimorto, que seria um bebezinho que morreu na barriguinha da mãe. De nascidos vivos, que a gente fala que é o sistema de SINASC. 52 nascidos vivos, desses 23 nasceram em Londrina, 27 em Cambé, 1 em Bela Vista, 1 em Arapongas. 30 são do sexo feminino, 22 de sexo masculino, 22 parto vaginal e 30 cesáreas. Notificações do SINAM. O SINAM é Sistema de Informação de Notificações de Agravos. Então, as notificações que tivemos foram de acidentes por animais peçonhentos, escorpião, aranha, cobra. Foram 13. Atendimento antirrábico, foram 17. Esse atendimento antirrábico são qualquer animal silvestre, morcego, macaco, gambá, a gente teve até mordida de gambá, de cachorro, gato. Violência interpessoal autoprovocada foram 53. Essa violência interpessoal, ela é a pessoa provocando algo contra a vida dela ou entre familiar, entre marido e mulher, entre pai e criança, padrastos, etc. Meningite 2, intoxicação exógena 1, que é alguém que ingere algum produto de químico, ou medicação, ou de limpeza. Hepatites virais 1, sífilis 6 e toxoplasmose 2. De dengue, a segundo quadrimestre ele compete da semana 18 a 35, que a gente trabalha com semanas epidemiológicas. Então, né, durante essa semana que é mais ou menos de maio a agosto, né, 1º de maio a 30 de agosto, foram 160 casos notificados. Desses 160, 7 positivos, 152 negativos e tivemos um óbito, que foi no final de maio. Esse quadro ele é das vacinas em gerais que são realizadas no município. A cobertura, né, quantidade aplicada é a cobertura. Não vou entrar em detalhe em cada uma porque tem muitas aqui, é bem complexo. Mas assim, o que posso dizer sobre as vacinas? Desde 2017 vem tendo uma baixa em porcentagem de crianças, adolescentes, adultos sendo vacinados, tá? E isso veio refletir um aumento maior de pessoas não vacinadas da pandemia para cá. E com isso também tivemos a vacina da pandemia, a vacina do Covid, da pandemia, a vacina do Covid. E essas vacinas teve muita controvérsias, né? São eficazes, não são eficazes, acabam causando algum tipo de problema à saúde, foram feitas muito rápidas. E isso pode ter refletido também nessa diminuição de vacina em geral. A gente tivemos agora a campanha de poliomielite, que foi baixa, não só em Bela Vista. Bela Vista até foi um dos municípios melhores de vacinação, a gente fez 78% mais ou menos, contra municípios, vamos supor, Londrina, 40%. Então até a gente fez bem, sim. Porém, no Brasil, é nacional as baixas de taxa de vacina, de porcentagem de vacinas, tá? Só que aqui em Bela Vista, nós já estamos trabalhando alguns métodos, campanhas em horários diferenciados, estendendo a sala de vacina até mais tarde durante a semana,
finais de semana em campanhas também, para tentar dar oportunidade a todo mundo estar sendo vacinados. E a gente pede encarecidamente, quem puder também ajudar na orientação de que vacinas salvam vidas sim, que são importantes sim. A gente está com uma introdução da poliomielite no Brasil. Ontem recebemos sobre a febre amarela, que também está em surto, começando a ter surtos de febre amarela. Então, assim, se não tiver pessoas vacinadas, as doenças vão voltar, infelizmente. Aí da vacina de Covid em especial, vou estar falando, né? No segundo quadrimestre nós tivemos de primeira dose, essa primeira dose é de 12 anos e mais, porque de menores de 5 anos, não, mentira, de 12 anos e mais, porque crianças de 3 anos e mais está no quadro de baixo, tá? Então, de 12 anos e mais, nós tivemos 12.702 pessoas vacinadas de primeira dose, 12.171 de segunda dose. É uma das dificuldades nossa também, porque as pessoas vacinam a primeira dose, às vezes tem reação e não voltam para tomar a segunda dose, ou às vezes não quer, né? Primeiro reforço, tivemos 9.538, segundo reforço, 3.724, que é a quarta dose, né? E de dose única, que é a da vacina da Janssen, 274. E crianças de 3 anos e mais, esse mais vai até 11 anos, 11 meses e 29 dias, foram 1.345 crianças e de segunda dose 1.091. Alguns avanços alcançados. No setor, a gente trabalha muito com planilhas. E planilhas que a gente conversa entre planilhas com dados com outros setores, com a atenção básica, com a farmácia, com o hospital, com o laboratório. Então, com isso, a gente tem criado muitas planilhas para ter essa conversa, para a gente conseguir uma melhor adesão, melhor tratamento daquele paciente. Melhor condições de comunicação com os setores, com as equipes de enfermagem responsável, conseguindo realizar uma melhor orientação em loco. Antes a epidemia ela era uma pessoa, então como a gente tem mais pessoas dentro do setor, eu consigo fazer uma melhor comunicação indo diretamente nas unidades, no hospital, na vigilância sanitária. Então a gente consegue fazer um trabalho diferenciado, não só ficando no setor, mas indo diretamente com as outras equipes trabalhando. Capacitações com as equipes para o melhor atendimento à população. Dentro dessas capacitações, muito de notificação compulsória, que são as notificações do SINAM, principalmente de violência. A gente tem reuniões constantes sobre as fichas de notificação de violência e negligência. E uma melhor trabalho nas condições da vacina, na atualização sobre a vacina. E é isso. Alguma dúvida no setor? Abaixo de 11 anos ainda não veio terceira dose. E paramos também a quarta dose acima de 40 anos só. 40 anos e mais, só que está tomando a quarta dose. E da Covid e a terceira dose de Covid, 12 anos e mais. Para baixo ainda não tem nenhuma orientação. E abaixo de 3 anos, que estão falando já de 6 meses a 2 anos, ainda também não temos previsão. Não tem nada ainda orientado. Só. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Abelha, sou médico veterinário do setor de vigilância em saúde do município. Vou passar para vocês os nossos trabalhos que foram realizados durante o segundo quadrimestre. Então, a nossa equipe, nós temos o Joel como coordenador lá da vigilância. Eu sou médico veterinário, o Wagner, ele é ACE e está como coordenador de campo. A Amanda é ACE também, ela está como secretária nossa. Aí nós temos mais 2 agentes efetivos, que
que é a Viviane e o Leonardo, e são 6 agentes contratados. Desculpa, tem um erro aí, tá? O Mauro, Valdeci, o Rodrigo, Raniele e Gisele, que estavam durante esse período. E aí a gente tem a necessidade de contratação de mais agentes, né, devido à demanda de serviço, né, do nosso quadro. A nossa frota de veículos, né, nós temos o Siena, que a gente usa para fazer os nossos deslocamentos, visitas, inspeções. Temos a Kombi, que é utilizado no transporte dos ACEs, e uma van, que a gente usa até o momento para fazer o transporte das bombas e os inseticidas, para a aplicação dos inseticidas a campo. A gente tem a necessidade de um veículo utilitário, né, aberto, para fazer o transporte do inseticida, né, e das bombas também, que é uma exigência, né, do Ministério da Saúde, mas já está sendo licitado também. Aqui nós temos a produção dos imóveis trabalhados no tratamento, tá? Esse daqui é o trabalho feito pelos agentes de endemias em visita às residências, comércio, terrenos baldios e outros no combate vetorial, tá? Então, no quadrimestre de residência, nós tivemos 4.852 residências visitadas, 651 comércios, 212 terrenos baldios e 273 outros estabelecimentos que não são classificados nesses aqui. Aqui foram os bloqueios, que é a aplicação de inseticida com aquela máquina costal, a UBV costal, tá? Ultra baixo volume, que os nossos agentes entram dentro das residências e comércios e fazem a aplicação do inseticida no caso de nós termos notificações de dengue, tá? Como a gente não sabe se é um caso positivo ou não, nós temos que fazer esse trabalho para prevenção. Então, nesse segundo quadrimestre foi um total de 136 bloqueios, tá? Esses 136 são quarteirões que foram trabalhados, tá? Isso, nesses quarteirões a gente tem as residências, comércios, terrenos, tudo, tá? Os pontos estratégicos trabalhados, eles são feitos a cada 15 dias, são visitados, são os pontos de borracharia, ferro velho, os lugares que a gente tem mais incidência de focos de inseto. Então foram feitos 98 nesse quadrimestre. E aqui são outras ações, dentre muitas que a gente faz, que eu elenquei algumas aqui, tá? O atendimento a denúncias, esvaziamento de fossas, que o pessoal vai lá, né, e a gente faz a avaliação e a gente envia o caminhão para fazer o esvaziamento. Algumas roçagens de terrenos também que a gente faz, no caso de terreno baldio, que a gente demora muito para o proprietário, a gente encontrar o proprietário até fazer a notificação. Então, se a gente for esperar todo o nosso processo, até a gente fazer a limpeza desse terreno, até que o proprietário faça a limpeza desse terreno, né, a gente perde um tempo muito grande. Então, por isso que a gente adianta e nos casos extremos nós mesmos fazemos as roçagens. Análise de água, né, que a gente faz também mensalmente do programa Vigiágua, e os licenciamentos dos estabelecimentos, né, que são feitos através das inspeções. Nos estabelecimentos a gente faz a inspeção,
faz o relatório da inspeção, estando tudo certo, né, em conformidade com as nossas legislações, nós emitimos a licença sanitária. No caso de não conformidade, a gente abre um processo administrativo sanitário para o responsável fazer as adequações necessárias e, consequentemente, a gente retorna e, estando tudo ok, a gente emite a licença, tá? E tem diversos outros trabalhos que a gente faz, como o atendimento a denúncias de animais peçonhentos, né, que está aumentando bastante, o caso de escorpiões, de picada de escorpião, aparecendo muitos novos casos, né, o pessoal estava reclamando bastante para a gente, né, mas também nós já estamos em conversa com o responsável por este setor lá da SESA, lá de Curitiba, da Secretaria de Saúde de Curitiba, para a gente fazer um trabalho aqui no município para ver o que a gente consegue, né, nesse sentido aí, para a gente ter um combate a esse animal aí, tá bom? Era essa a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida ou se precisar de mais algum dado, nós estamos à disposição lá no setor de vigilância sanitária e aberto a qualquer dúvida a todos. Muito obrigado. Bom dia, sou a Giovana, eu sou fisioterapeuta e eu vou apresentar o quantitativo de atendimentos do setor de fisioterapia da UBS Orlando do Rio. Lá nós somos em 4 fisioterapeutas, a Elisandra 30 horas, eu 10 horas, o Hilário 20 horas e a Maria Vitória 20 horas. Então, referente ao mês de maio, atendimentos de fisioterapia respiratória foram 3, ortopédica ou reumatológica 748, pós-operatórios 99, neurológica 48. A menores de 18 anos, 5 atendimentos. Referente ao mês de junho, fisioterapia respiratória 5, ortopédica ou reumatológica 689, pós-operatórios 101 e neurológica 45. A menores de 18 anos foram realizados 6 atendimentos. No mês de julho, na respiratória foram atendidos 9 pacientes, na ortopédica ou reumatológica 685, pós-operatórios 97 e neurológicos 70 atendimentos. Menores de 18 anos, 5 atendimentos. No mês de agosto, de fisioterapia respiratória, 17 pacientes, ortopédica e reumatológica 842, pós-operatórios 129 e fisioterapia neurológica 68. A menores de 18 anos, 19 pacientes. No Orlando do Rio é só isso. Obrigada. Agora eu vou dar continuidade na apresentação da equipe multiprofissional. Lá nós somos em 2 fisioterapeutas, 20 horas cada uma. O João Paulo, educador físico, 20 horas. A Paula, nutricionista, 30 horas. A Patrícia, psicóloga, que fazia 40 horas. Agora ela foi substituída pela Laurene, ela foi integrar o serviço do CAPS. E a Solange, que é 30 horas. Então, no mês de maio de 2022, nos meus atendimentos foram 76, desses a menores de 18 anos, 4 atendimentos. Na fisioterapia da fisioterapeuta Franciele, 64 atendimentos. Na parte de nutrição, 49 atendimentos e a menores de 18 anos foram 10. A psicóloga realizou 45 atendimentos nesse período. Com relação à parte de educação física, a Solange realizou 18 grupos e acompanhou 72 atendimentos com a fisioterapeuta. E o João Paulo realizou 9 grupos e realizou 62 atendimentos com a físio. Em junho, eu realizei 72 atendimentos, sendo a menores de 18 anos, 5 atendimentos. A Franciele realizou 71 atendimentos. A parte de nutrição realizou 44 atendimentos e a menores 6 atendimentos.
Na parte de educação física, a Solange realizou 16 grupos e 52 atendimentos com fisioterapeuta. O João Paulo realizou 8 e 64 atendimentos com fisioterapeuta. No mês de julho eu realizei 78 atendimentos, sendo 4 a menores de 18 anos. A Franciele realizou 72 atendimentos. A Paula realizou 53, sendo 8 a menores de 18 anos. A psicóloga realizou 39 atendimentos. Com relação aos educadores físicos, a Solange realizou 16 grupos, 61 atendimentos com fisioterapeuta, e nesse mês ela começou a realizar um trabalho com as alunas do alongamento lá da UBS Jardim Bela Vista. Então ela agendava um horário com essas alunas e elas iam realizar um atendimento de condicionamento físico com esteira e em seguida o alongamento passivo. O João Paulo realizou 8 grupos e 70 atendimentos com físio. Em agosto, eu realizei 83 atendimentos, sendo a menores de 18 anos 5. A Franciele realizou 68. Na parte de nutrição foram 56 atendimentos e 12 a menores de 18 anos. A Solange realizou 18 grupos, 73 atendimentos acompanhando a fisioterapeuta e 8 atendimentos personalizados, que foi o que eu expliquei anteriormente. O João Paulo realizou 9 grupos e 70 atendimentos acompanhando a fisioterapeuta. Obrigada. Bom dia, eu sou a Jéssica, sou educadora física do Polo de Academia da Saúde. E lá no Polo a gente conta, com a minha participação, 40 horas. A Paula Valone, do NASF, ela participa uma vez por semana. E a Patrícia, também teve a substituição dela, que ela foi para o CAPS, ela participava uma vez por semana. E agora entrou a Laurene. Em maio, eu tive 115 atendimentos. A nutricionista, 18 atendimentos, a psicóloga, 14 atendimentos. Em junho, a parte da educadora física foram 88 atendimentos, nutricionistas, 10 atendimentos e psicóloga, 4 atendimentos. Em julho, a educadora física teve 171 atendimentos, a nutricionista, 10 atendimentos e a psicóloga, 10 atendimentos também. Em agosto foram 236 atendimentos na educadora física, a nutricionista 15 atendimentos e a psicóloga 8 atendimentos. E é isso. Obrigada. Bom dia, sou Mariana, farmacêutica bioquímica, responsável pelo laboratório. A nossa equipe tem 2 funcionárias, eu e a Marli, que é auxiliar administrativa. Nosso atendimento é das 7 às 17, não fecha para o almoço. São realizados 26 tipos de exames e é necessário pedido médico ou do profissional de saúde. Fazemos o atendimento a toda a população, o atendimento ao UBS, o atendimento ao asilo. O laboratório passou por um processo de terceirização, onde as análises estão sendo realizadas no Laboratório São Sebastião. Nós fazemos a coleta, orientamos o paciente, fazemos o agendamento, entregamos os laudos e as análises estão sendo realizadas no São Sebastião. A lista de exames continua a mesma e a quantidade de exames também continua praticamente a mesma. Os atendimentos com pedido de urgência, eles são realizados no mesmo dia. Exames de rotina, o agendamento é de 3 a 7 dias. Fazemos a coleta, o cadastro no sistema GAL, processamento e encaminhamento de sorologias para a UEL. Sorologias de dengue, NS1, arboviroses e outras sorologias que possam vir a surgir. Fazemos também o cadastro no sistema GAL e encaminhamento de amostras de escarro para pesquisa de Bar para o Centrolab. Aqui é uma lista dos exames realizados.
lipidograma, glicemia, ácido úrico, testes de função hepática, renal, enzimas cardíacas, na hematologia, o hemograma, tipagem, VHS, os exames imunológicos, fator reumatoide, PCR, ácido, exames de urina, fezes e os testes rápidos, que são o beta-HCG qualitativo e a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Aqui é uma tabela quantitativa do segundo quadrimestre. Em maio foram realizados 1.604 exames, em junho 1.515, em julho 1.672, em agosto 1.542, totalizando 6.333. Aqui são as amostras que foram encaminhadas. No segundo quadrimestre foram encaminhados 67 amostras de NS1, 4 amostras de sorologia para dengue, 1 amostra de arboviroses e 2 amostras de pesquisa de Bar. Obrigada. Bom dia, então. O meu nome é Carla e eu vou apresentar os dados referentes ao SAMU, né? Nós temos uma ambulância, uma unidade de suporte básico. Essa unidade, então, ela é composta por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. Então, no mês de maio, nós tivemos ali um total de 108 atendimentos, sendo 2 agressões, 55 atendimentos clínicos, 12 quedas, né? 15 acidentes de trânsito, nem eu estou enxergando aqui, pera lá. Um paciente psiquiátrico. Agora deu. 4 psiquiátricos. Ai, não muda. Pera lá. E Rafa, só porque... O que eu fiz aqui, Edson? Agora deu. Agora deu. 16 transferências, um ferimento por arma branca, né? E nenhum ferimento por arma de fogo e outros atendimentos. Desses aí, então, 3 atendimentos deram QTA. O que é o QTA? Aciona, né, o serviço, e quando essa equipe já se deslocou, cancela esse atendimento. Então, pelo código lá, a linguagem, né, a gente fala que deu um QTA. Foram realizados 2 apoios ao aeromédico. Houve uma recusa, então a recusa é diferente do QTA. O QTA, a equipe saiu, deslocou, foi cancelada essa ocorrência sem ela chegar no local. A recusa, a equipe foi, se deslocou, chegou para o atendimento e o paciente recusou. Em geral, a gente pede para ele assinar essa recusa. Um óbito, também foram verificadas 82 pressões arteriais, realizados 22 testes de HGT e verificados 14 temperaturas, isso no mês de maio. No mês de junho, então, um total de 99 atendimentos, sendo uma agressão, 41 atendimentos clínicos, 12 quedas, 11 acidentes de trânsito, 4 de novo atendimentos psiquiátricos, nenhuma gestante, 19 transferências a outros municípios, nenhum ferimento por arma branca, nenhum ferimento de arma de fogo e outros 2 atendimentos. Então também nós tivemos 3 QTAs, um etilista, um apoio ao aéreo, nenhuma recusa e um óbito. Foram verificados 69 pressões arteriais, 14 testes de HGT e 13 temperaturas. No mês de agosto, então, foram 85 atendimentos, 4 agressões, 47 atendimentos clínicos, 9 quedas, 3 acidentes de trânsito, 2 atendimentos psiquiátricos, nenhuma gestante, 15 transferências, nenhum ferimento de arma branca, nenhum de arma de fogo e outros atendimentos. Também tivemos 3 QTAs, um etilista, não teve apoio ao aéreo, né, nenhuma recusa, um óbito e nada de queimadura. Esse apoio ao aéreo, o que significa isso? Tá? Toda vez que o aéreo desce, né, então ele em geral desce no campo e a nossa viatura do SAMU é quem vai fazer o transporte dessa vítima. Em geral, eles vão até o aéreo, recepciona a equipe com médico e enfermeiro, né? Qual que é a diferença do aéreo? A equipe e os equipamentos.
pega essa equipe vai ao hospital, faz a admissão do paciente e faz novamente o transporte desse paciente, já é preparado em prancha, né? Se ele está lá com perda de temperatura, já coloca aquela manta que o pessoal fala, estava embrulhado num papel alumínio, né? Já tem as particularidades, tá? Então isso é o apoio ao aéreo. Também foram verificados 67 pressões arteriais, 17 testes de HGT e 2 temperaturas. E aí, com avanços, né, com relação ao SAMU que nós tivemos, a gente conseguiu, não anotei, eu só vou falar isso, a gente conseguiu que as equipes comecem a participar mais, tá? É previsto lá na portaria o NEU, que é um Núcleo de Educação em Urgência, ele fica vinculado ao SAMU de Londrina, ao qual o nosso município pertence. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque no começo ninguém participava dos treinamentos, a gente teve, né, capacitação que foi uma van de profissionais, porque a gente abre para os nossos profissionais da urgência do hospital também, isso qualifica o atendimento. Nós conseguimos aí fazer a aquisição dos novos uniformes, que já era muito esperada, a equipe precisava, né, que também é uma determinação. E a partir de janeiro nós vamos ter aí com a abertura de um novo polo de suporte avançado, que é a ambulância com médico e enfermeiro, e no município de Guaraci, nós vamos passar a integrar o polo de suporte avançado do SAMU Londrina. O que isso significa? Hoje, quando a gente pede um apoio de uma ambulância de suporte avançado com médico e enfermeiro, a gente tem que esperar vir lá de Rolândia, e isso demora bastante, 3 a 4 horas. Então é uma luta desde o dia que eu pisei aqui, eu queria essa alteração e a partir de janeiro a gente vai conseguir. Então significa que quando a gente solicitar um apoio médico, uma avançada, ela vai vir de Londrina. Então Rolândia tem uma avançada e é mais longe, e Londrina nós temos 4, né, ambulâncias de suporte avançado, mais um carro médico. Então isso vai significar aí um ganho de 2 a 3 horas para os nossos atendimentos. Então com relação ao SAMU era isso. Muito obrigada. Bom, então bom dia. Para já fechar, nós vamos também passar alguns dados da gestão, né? E avanços que a gente conseguiu aí nesse quadrimestre. Então a gente teve que refazer, nós temos a proposta, né, da nova construção. A primeira fase é o pronto atendimento municipal, tá? Então, nós fomos em Curitiba, fizemos toda a documentação, ficou tudo pronto para gerar o processo de licitação e essa licitação deu deserto. E aí, para poder refazer, nós tivemos que refazer alguma documentação, um projeto, planejamento e alguns cálculos, tá? Então, isso aconteceu nesse período, está pronto aí, aguardando a nova data para ver se aparece alguma empresa para iniciar mesmo, tá? A construção. É o que Bela Vista precisa, né? Vai ser um grande avanço. Porque hoje a estrutura que nós temos é alugada, está em condições precárias, a gente não pode fazer investimentos lá. Também, em paralelo a isso, nós tivemos aí, a gente tem com a Secretaria de Saúde do Estado, tá, um contrato, né, do Hospital de Pequeno Porte, que é o hospital que nós temos funcionando hoje, né, o repasse normalmente desse contrato é em torno de R$20 mil. Parece pouco, mas é uma quantia que ajuda e é uma quantia que permite também a gente negociar nossas autorizações de internação hospitalar, que são as AIHs, inclusive pactuar com os outros municípios e outros serviços. Esse contrato ele não passava, acho que por renovação há alguns anos, acho que mais de 5, tá? Atrelado ao contrato de renovação ficou a renovação da vigilância sanitária, que vem lá da 17ª, né, que foi uma grande, desde o começo do ano, aí, uma grande luta, nós tivemos que passar por muitas mudanças e transformações, e nesse quadrimestre, depois de muita vai e volta de documentação, certidão, a gente conseguiu então a renovação contratual do hospital, tá? Junto com a licença sanitária, né? Para conseguir essa licença sanitária, nós precisamos fazer o processo de terceirização da nossa central de materiais. Então, hoje, todo o material esterilizado, utilizado no nosso hospital, ele é terceirizado. A empresa vem de Londrina, recolhe esse material, realiza o processamento lá e faz a entrega, tá? Também nós tivemos que fazer a terceirização da nossa lavanderia, né? Apesar dos equipamentos da lavanderia lá do hospital serem novos, as máquinas, os funcionários
não tinham o treinamento adequado, a estrutura e a instalação do local não era adequada, tá? O que foram feitos com as máquinas? As máquinas estão guardadas, né? Não é que nunca mais vai ser utilizada. Apesar de que financeiramente não compensa manter a lavanderia. A gente precisa pensar e seguir em quem visa lucro nos grandes hospitais. A maioria deles terceiriza serviço de lavanderia, né? A gente tem aí em torno de uma fatura de 4, 5 mil reais. Se você for pensar só de recursos humanos, você gasta mais para manter a lavanderia. Então hoje a nossa roupa é lavada numa lavanderia hospitalar lá em Ibiporã, vem com qualidade e é bem mais tranquilo, tá? Isso daí foi atrelado à renovação da licença para a renovação do contrato do hospital. Então nós conseguimos, além de concretizar, receber, né, as 2 vans novas, que permite levar nossos pacientes para hemodiálise e levar com mais segurança até Rolândia, tá? Nós tivemos também a alteração do nosso polo da Vita, que antes a gente tinha paciente que fazia hemodiálise em Londrina, tinha paciente que fazia hemodiálise em Rolândia, e nós pactuamos com a regional. Então hoje todos os pacientes que fazem hemodiálise em Bela Vista são vinculados à da Vita Rolândia. Isso permitiu levar eles com mais qualidade, num transporte melhor, num horário melhor. Nós tivemos aí também a aquisição de tablets para os agentes comunitários, tá? Veio um recurso específico que não poderia ser utilizado para outro fim. Os tablets chegaram, provavelmente a gente vai fazer a entrega ainda nessa semana ou na semana que vem, tá? Isso vai permitir controlar melhor eles, não controlar o trabalho deles, vai melhorar para eles, porque eles vão conseguir em tempo real já colocar as informações no momento da visita, né? Então é um tablet a cada ACS que está realizando o trabalho de casa em casa. Nós temos as situações de ACS que às vezes estão afastados, então esses, como não estão realizando o serviço, provavelmente não vão receber o equipamento. Nós conseguimos aí licitar praticamente todos os uniformes da área da saúde, juntamente com os crachás. Os crachás já foi tirada a foto, está em fase de recebimento. Os uniformes do SAMU, né, já chegaram. Os demais a gente está pegando ainda os tamanhos, definindo cor, mas provavelmente até o final do ano a gente tenha todo mundo aí recebendo jaleco, uniforme, que é uma grande necessidade, uma grande demanda dos profissionais. Nós conseguimos também aí a doação, né? A prefeitura recebeu de doação e doou para a gente 5 aparelhos celulares, tá? Um aparelho celular foi para o hospital para fazer essa questão do transporte de pacientes, né? Da comunicação entre os serviços, entre outra comunicação. O outro telefone ficou lá no transporte, né? Nos motoristas, onde sai coordenado todos os pacientes que são transportados no município. Um ficou lá na Secretaria de Saúde, que a gente divide entre a secretaria e o agendamento, né? Por quê? Porque hoje a gente só fazia nossos contatos via ligação e muita gente tem o WhatsApp, daí os profissionais tinham que ficar utilizando o WhatsApp próprio, às vezes são incomodados fora de horário de trabalho, então isso, né, veio contribuir. E depois a gente distribuiu um para cada unidade básica de saúde, então hoje já a conta foi um avanço, vai melhorar bastante a nossos protocolos de atendimento. Falta ainda a gente conseguir mais um para o SAMU, que também é uma exigência, e um para a vigilância lá, ó. Mas nós vamos chegar lá, tá? Com relação também à questão, né, financeira, o Claudinei apresentou, então a gente uma grande preocupação que o índice não ultrapasse muito, né? É uma grande, assim, um grande desafio do gestor conseguir manter as contas, manter o serviço funcionando, apesar de a gente receber assim, muitas críticas sobre falta uma coisa aqui, outra ali, sempre vai faltar, gente. Por quê? Porque os processos são complicados, né? Nós tivemos mudança nos processos dentro da prefeitura de licitação e de aquisição e graças a Deus a nossa equipe abraçou essa causa. Hoje, para se comprar um parafuso dentro da área da saúde, a gente faz processo. É processo em cima de processo. Se não é licitação, é dispensa. Se não é dispensa dentro de um orçamento, é dentro de outro. Assim, isso dificultou por algum lado? Dificultou, mas é mais transparente, é o correto. Tá? Então, o nosso índice manteve-se, né? Ficou em torno de 21,48%. E tem mais uma coisinha que, assim, tem bastante gente questionando.
e eu decidi colocar porque acho que vocês são formadores, né, da opinião e da informação, que é sobre a agenda do gestor. O que o gestor tanto faz, o que ele tanto vai fazer em Londrina, por que ele vai tanto em reunião em Londrina, né? É uma coisa que às vezes nem eu, enquanto eu não era gestora, apesar de conhecer bastante de saúde pública, eu sabia, né? Na realidade, se o gestor quiser, ele vai todo dia em Londrina, porque a regional cada dia tem uma capacitação, tem um treinamento, eles dão esse grande suporte. Só que a gente, claro, não vai deixar o município, a gente vai só naquelas que considera essenciais e extremamente importantes. Então, gente, ó, o que é o trabalho do gestor que eu fico fazendo lá sentada no computador, né? Então, do dia 1 ao dia 5 de todo mês, eu faço conferência e pagamento de todos os médicos, todos os plantões, tá? Normalmente a Kelly agora tem me ajudado, mas até então faz 2 meses que ela tem me ajudado. Até então sempre fui eu que fiz. Então a gente pega as escalas, confere se fez mesmo aquele plantão, se a nota está correta, para poder fazer a autorização de pagamento. E isso não pode demorar. Por quê? Porque todo mundo quer receber. Então, se eu demorar com isso, os médicos não são pagos. E se a gente não pagar em dia, a fama do município fica ruim, é difícil conseguir plantonista, então é uma obrigação do gestor isso. Fora isso, eu faço a conferência e o pagamento da central de materiais, esse que é terceirizado, que vem lá de Londrina, então eu diminuo lá da nossa cota, porque é tudo feito por cota, por licitação, por planejamento, sou eu que faço essa conferência, tá? Eu faço ainda a conferência e pagamento de todos os exames do laboratório e das notas que vêm do Cismepar. Então, se eu ver lá um exame que eu não autorizei, uma consulta que não deu certo, eu já chamo o agendamento lá e falo, não, isso aqui ó, ficou muito alto, por que veio isso, nós fizemos, nós não fizemos. Poderia, às vezes, deixar para outra pessoa, até poderia, mas é uma coisa assim que me sobrecarrega, mas eu gosto. Por quê? Porque eu sei quanto eu paguei, para quem eu paguei, exatamente onde eu paguei, onde está indo o dinheiro, tá? Também sou eu que realizo todos os descritivos de compra. As meninas ali têm, né, alguma coisa ou outra me ajudado, mas até agora tudo que foi comprado na secretaria, desde carro até parafuso, até uma bexiga, até uma lata de milho para o hospital, quem faz o descritivo, a não ser as compras que são de todos os setores. Mas o gestor sempre confere, coloca as quantidades, né? Da odontologia, normalmente a Mary faz, a gente repassa, tá? Então, foi uma coisa que eu tive que evoluir e aprender muito, porque às vezes você não conhece de materiais, marcas, descritivos, então normalmente sou eu que faço, tá? Também confiro e assino todos os processos de licitação e de dispensa de licitação. Então, o Felipe quer comprar alguma coisa, ele me manda lá, eu vou fazer a conferência, ver se aquela fonte de recurso está certa, então tudo passa pelo gestor. Minimamente, o gestor tem obrigatoriedade de participar de 4 reuniões mensais em Londrina. Então, queira ou não queira, as pessoas gostem ou não gostem, eu preciso ir pelo menos 4 períodos em Londrina, tá? A primeira reunião é do Conselho Curador. O que é o Conselho Curador? O Conselho Curador é um conselho dos 21 municípios que é formado para tomar decisões a respeito de quem? Do Cismepar. Porque o Cismepar é de Londrina? Não, o Cismepar é em Londrina, mas o Cismepar é de todos os municípios. Então, essa reunião do Conselho Curador é onde são tomadas as decisões e onde a gente fica sabendo o que eu tenho direito, o que eu tenho acesso, o que eu estou pagando, como está pagando com relação ao Cismepar, né? Aí nós temos a reunião de CRESEMES, que é uma reunião de Conselho Municipal de Secretários Municipais de Saúde, né? Eu faço parte da diretoria, então nós temos, em geral, faz uma online para fechar a pauta e uma presencial que é de meio período. Nós temos a reunião da Comissão Intergestores Regional, né, que também é onde são tomadas todas as decisões com relação à nossa regional, ao estado, onde a gente fica sabendo dos programas, como vai funcionar, se vai ter cirurgia, se não vai. Na realidade, hoje teve um conflito de agenda, está acontecendo essa reunião, então eu já sei que assim, nós estamos com muita dificuldade de mandar pacientes de urologia, está sem prestador, é onde a gente vai lá, os secretários, para brigar por isso, porque se o secretário ficar só no município, o município sozinho não consegue, a gente precisa desses acordos, né? E eu também participo, porque a gente é usuário da avaliação da Santa Casa de Cambé.
desde que eu comecei a participar, isso tem melhorado muito. Por quê? Porque você conhece os diretores, você conhece os responsáveis. Todo problema hoje que a gente tem com o Cambé, a gente tem acesso a reclamar, a tentar resolver, bem como os problemas que eles têm com a gente, tá? Eu fiquei muito feliz nessa última avaliação, porque ela fez um grande elogio à Bela Vista, disse que nós melhoramos bastante, que nossos pacientes iam muito assim, sem registro, sem acompanhante, sem nada, e houve uma melhora, porque é uma luta constante deles com a gente e nós também. Então, por que é importante o gestor estar, ir e participar? Porque é lá que você conhece os processos, as pessoas, você faz os contatos, faz às vezes as trocas de experiência, de informações, né? Às vezes até empresta alguma coisa para um, o outro empresta, e é assim que o gestor sobrevive. E eventualmente a gente participa, fora essa reunião do Conselho Curador, existe uma assembleia de prefeitos, onde são votadas as decisões, porque o secretário vai lá, pactua, conversa, mas a decisão sobre o Cismepar é do prefeito. Então, eventualmente, quando é uma votação importante, por exemplo, aumento de pagamento de per capita, aprovação de alguma agenda de prestador que vai aumentar financeiramente, a gente participa junto com o prefeito, né? Às vezes vai o jurídico dessa reunião, tá? Participo ainda de um grupo, né, técnico de vigilância em saúde, que normalmente é mensal. Até estou querendo terceirizar isso aí para a Liliane, né? Essa reunião do GT de vigilância, mas discutem algumas questões da vigilância também, tá? Também eu e a Kelly, a gente se divide com relação, antes a gente tinha um enfermeiro específico para a coordenação do SAMU, e hoje a gente se divide com relação a essa coordenação. Então, existe uma reunião que é bimestral e a gente precisa participar, porque tem também as decisões, as documentações. Na outra reunião participou ela, nessa última eu que participei. E existe ainda a CIB mensal, que é em Curitiba, que na realidade isso depende de cada serviço, de cada gestor. Tem gestor que é mais participativo, vai todos os meses, que é a Comissão Intergestores Bipartite, né? Então, como que é? A CIR de Londrina, né? A gente toma algumas decisões, leva para aprovação lá na CIB de Curitiba, e a CIB vai levar lá em Brasília a nível nacional. É assim que as decisões no SUS são tomadas. Então, na realidade, como coincidiram algumas agendas, eu só participei 2 vezes até agora, eu não vou todos os meses, né? Porque acho que às vezes não tem necessidade, porque tem uma maneira da gente acompanhar online, mas quando vai se discutir ou acaba batendo com alguma agenda que a gente tenha lá, eu acabo participando dessa, mas tem gestor que participa todos os meses, tá? Isso é um pouquinho assim do dia a dia, da rotina, para vocês saberem, para as pessoas se informarem a respeito, né, do que faz um gestor, porque às vezes a gente é muito criticado, recebe muitos questionamentos, e é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Que é uma rotina às vezes puxada, pesada, né? E que são coisas assim, que se realmente eu ficar parada lá naquela cadeira, vai parar a saúde, né? Por quê? Porque alguns dos processos dependem da agilidade do gestor, tá? Então, o que eu deixaria de mensagem para nós, para essa audiência, que foi muito produtiva, eu vi muitos avanços no trabalho, nas apresentações, fiquei muito feliz. Que um homem de sucesso é aquele que cria uma parede com os tijolos que jogaram nele. Então, acho que ser gestor da saúde é mais ou menos isso, né? Desde o dia que a gente entrou, a gente fica aí levando bastante pedrada, mas a gente não vai desistir não, a gente gosta bastante de saúde pública, né? E agradeço, né, essa equipe aí que está comigo na organização, na paciência, né, Edson? E a Terezinha que está ali também. Vamos passar por alguns processos, nós vamos ter conferência, né, nos próximos meses aí, e é um espaço bem importante que a gente gostaria até de convidar quem veio, quem está aqui, a população para participar mais com a gente, né? E estou lá à disposição para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Obrigada, então bom dia.